continuação do que vemos aqui oramos terminados. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão agradável na tua presença. E agora, Pai, nós vamos o pastor Ricardo compartilhar uma mensagem do coração, do teu coração para os nossos corações. Muito obrigado pelo teu servo, Pai, tão dedicado à tua palavra, faz tudo com tanto zelo, tanto apreço, Senhor, para agradar o teu coração. Coloca a tua palavra, a tua mensagem no coração dele, Senhor, e abençoa ele e toda a família dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, nós estamos mais uma vez aqui reunidos e com o propósito único de estarmos estudando a palavra de Deus no momento do sermão. Eu quero lembrar a igreja que eu tenho pregado mais recentemente sobre a questão da fraternidade, da comunhão, né? E eu fiz um propósito com o pastor Anselmo de este domingo à noite dar uma continuidade ao sermão do domingo anterior. Então nós vamos hoje, como eu preguei no Novo Testamento na semana passada, nós vamos hoje no Antigo Testamento. Quero convidá-los a abrir o Salmo, um salmo bem pequenininho, são apenas 3 versículos, Salmo 133. Eu vou ler numa versão que não é que eu estou habituado a ler, porque eu esqueci os óculos e essa daqui eu consigo botar a letra bem grande. Então, vou ler numa versão um pouquinho diferente, mas leiam na sua, né, que vocês tiverem, sem problema nenhum. Salmo 133, são apenas 3 versículos, amém? Amém. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a barba, que é precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, hoje nós vivemos num mundo onde, como eu falei na semana passada, o comodismo, a tecnologia, que eu não sou contra, tanto não sou que nós estamos transmitindo ao vivo o culto lá no YouTube e estamos alcançando vidas, pessoas que eu nunca nem vou conhecer. Né? Eu fico vendo meus vídeos lá com 1.500, 1.300 visualizações e eu não faço ideia de quem seja. Então a tecnologia tem seu lugar. O problema é que pode ocorrer é que às vezes nós nos fazemos valer da tecnologia de uma maneira tão exagerada ou tão equivocada que ela impede uma das grandes ordens do Senhor para as nossas vidas, que é de congregarmos. E mais do que congregarmos, porque também nós podemos vir à igreja, hoje em dia também tem outra situação que eu não vou falar mal, tem seu espaço, mas que pode cercear o momento de confraternização, são as megas igrejas. Quando você ouve assim, quantos membros tem sua igreja? Aí o sujeito fala, tem 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, meu amigo. Aquilo ali já deixou de ter a possibilidade daquelas pessoas terem comunhão e intimidade. Algumas podem ter entre si pequenos grupos, mas é impossível que 5.000 pessoas elas se conheçam pelo nome, elas se relacionem com intimidade e tenham o compromisso de entender quais são as necessidades que o outro tem e ampará-lo, sabe? Ser suporte na vida do outro nos momentos de fraqueza e receber esse suporte. Mas tem seu espaço. E o texto que nós lemos, ele não é um pretexto, nós vamos caminhar nele entendendo uma realidade que fora vivida naquele momento e que deveria, em algum grau, se assemelhar com os nossos desejos, nossos anseios, nossa busca pela comunhão e adoração a Deus. O primeiro versículo diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, antes de eu falar do versículo, vamos entender o que é esse salmo.
Esse aqui é um dos salmos chamados Salmos de Romaria ou de Peregrinação. Mais comum é falar Salmos de Romaria. Era um cântico que os judeus iam cantando porque eles tinham um percurso grande, algumas vezes por ano, uma vez em especial que era fácil, mas algumas outras vezes, para estar em possibilidade de cultuar a Deus, porque havia um tabernáculo, havia um lugar específico, e eles iam fazendo essa peregrinação, esse caminho, cantando este cântico. E repare no primeiro versículo que eles dizem que esta romaria, este caminhar de longas distâncias para prestar culto a Deus, olha, não era Uber, não tinha metrô, não tinha ônibus, era estrada empoeirada, com possibilidade de salteadores, animais selvagens, extrema mudanças de clima, com ventanias, chuvas, raios. Era a possibilidade de ter problema, mas ele diz que isso era bom, era suave, por quê? Porque eles estavam como irmãos vivendo em união. Aqui o salmista relata que eles cantavam e progrediam naquela busca pela possibilidade de cultuar a Deus, de estar, vou usar um termo que eu sei que não é da época, para nós, estar no templo, estar na igreja ali, juntos, para prestar aquele momento de culto, e era algo suave e agradável, ainda que o percurso não fosse tão fácil, como para muitos de nós é. Claro, eu entendo que nem para todos, tem pessoas que moram em lugares ermos, existe muita violência na cidade. Eu falei na semana passada que não é só violência, às vezes a dificuldade das pessoas virem à noite. Aqui nós temos, nessa igreja em especial, um público mais idoso, mais terceira idade. E a rua, ela é esburacada, paralelepípedo no meio, mototáxi passando para lá e para cá. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de percurso, é um buraco, é uma moto vindo correndo, é escuro e ainda por cima a nossa igreja é pequena a inclinação, mas é uma pequena subida. E isso às vezes dificulta. Talvez se você for uma pessoa mais jovem, mas isso aqui nada, o buraco é pequeno, dá para ver pela luz das casas e tal, a iluminação sim, mas a idade vai trazendo algumas dificuldades que faz com que o nosso culto da noite seja esvaziado, bem mais esvaziado que o da manhã, onde há uma sensação de segurança maior e uma possibilidade melhor de deslocamento. E o texto ele fala que isso é agradável. Não pensem, vocês, que todos esses judeus que vinham de todas as partes para estar ali naquele momento do culto tinham um caminho tranquilo. Mas eles percebiam que a possibilidade de estarem juntos em comunhão trazia suavidade às suas angústias, aos seus medos, aos seus desejos de cultuar a Deus. Era suave e era agradável poder estar com os irmãos, que eram pessoas com um mesmo propósito, apresentar a Deus as suas ofertas, as suas orações, as suas súplicas, para confiar em Deus que era suficientemente poderoso para fazer com que eles ignorassem a distância e os obstáculos. Este culto é um culto para um convívio. Um convívio primeiro para que nós venhamos à casa do Senhor. Não há igreja que viva somente do online. O online é uma ferramenta, mas não há comunhão à distância. Eu sei que a gente pode ter algum grau de conhecimento, o ao vivo, ligação de vídeo, mas não é a mesma coisa. É bom e é suave que nós estejamos juntos, no olho a olho. Trocar um olhar que, às vezes, sem palavras, transmite tanto sentimento e emoção que nós nos esvaziamos de nós mesmos para sermos empáticos com os outros. Reconhecendo que a postura, um gesto, ou até mesmo a falta de atitude e de palavra do outro está exprimindo um desejo de ser amparado emocionalmente por um outro amigo.
Estar junto nos permite, às vezes, a não falarmos nada, mas sermos tão presentes na vida da pessoa que dizemos tudo aquilo que ela quer ouvir no nosso silêncio. Nos compadecendo daqueles que estão oprimidos e chorosos. Nos alegrando nos resultados, nas vitórias da vida das pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos. E chorando o luto da perda junto com os outros. É bom e agradável que nós vivamos em união. E depois, no versículo 2, ele vai trazer outra figura que também podemos trabalhar na nossa comunhão pessoal. E ele diz assim, o salmista: é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as golas de suas vestes. Óleo precioso, lembre-se que Arão era o sacerdote, mais que o sacerdote. Eu vou usar o termo, não é para nós aqui. Ele era o bispo, ele era o pastor presidente, tá? Ele era o sumo sacerdote, ele era o principal daquela comunidade, os judeus. E uma das formas com que fez com que ele fosse consagrado para estar naquela posição que dava-lhe direito de estar no Santo dos Santos, prestar adoração a Deus pessoalmente, enquanto o povo aguardava de fora, foi a unção do óleo precioso. Lembra-se que nós estudamos no mês passado, lá em Êxodo, o preparo do óleo, uma porção igual de vários perfumes e tal, e aquilo era separado do sacerdote. Então, o óleo precioso, manufaturado com o que havia de mais puro, mais nobre daquela época, era colocado na cabeça, e lembre-se que o óleo e o descer da cabeça tem o simbolismo da vinda do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a vida, hoje em dia, de nós crentes. E aqui Arão representava nós que temos esse acesso a Deus diretamente, e o óleo, a unção, a vinda do Espírito Santo, que desce da cabeça e toma toda a sua existência, todo o seu corpo, vai até a orla de suas vestes, demonstrando que ele está em condição de prestar este culto, de estar diante de Deus, a ofertar os sacrifícios e trazer para Deus as petições e os pedidos de expiação do pecado do povo. Ele desce sobre toda essa veste. Então, quando a gente vem a uma reunião pública, jubilosos, agradáveis e sentindo que é bom para nós somos como Arão, que sabemos que vamos estar em comunhão juntos, louvando a Deus, porque o mesmo Espírito Santo que desceu neste momento aqui, desceu sobre as nossas vidas, nos ungindo com a presença dele, para que nós possamos prestar um culto a Deus com a integridade do nosso ser, porque nós já somos agora receptáculos do Espírito Santo. Nós temos a condição de estar diante de Deus e colocar diante dele tudo aquilo que nós necessitamos, principalmente o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados. Não há nenhum obstáculo hoje em dia que possa nos impedir de nos relacionar com Deus, a não ser nós mesmos. E é bom e agradável que nós sejamos em comunhão para nos lembrar que nós temos condição de estar diante de Deus e prestar um culto pleno, um amparando o outro, um sendo suporte ao outro, ajudando o outro a se convencer de que ele pode e que eu também posso superar os meus medos, os meus defeitos, os meus pecados, entregar a Deus as nossas vidas para sermos submetidos a uma transformação plena vinda do Espírito Santo, que nos preparou para o culto e a adoração a este Deus. É bom e agradável estarmos em comunhão. É bom e agradável nos deslocar das nossas casas, apesar de
todo o intempério da natureza e obstáculo para estarmos juntos em união. É bom e agradável estarmos aqui para nos lembrar que nós recebemos a unção de Deus e que juntos estamos prestando um culto que é muito mais precioso aos olhos de Deus quando é prestado em conjunto. O nosso momento individual, ele não deve ser negligenciado. É uma obrigação nossa, enquanto crente, termos nosso momento particular. Aquele momento em que nós estamos trancados em nossos quartos. Nós estamos nas nossas casas e, de preferência, ninguém nos ouvindo. E nós fechamos os nossos olhos e começamos a falar com Deus. Olha, eu oro em público e sei que quando eu oro em público, por mais que eu tente ser natural, a minha preocupação de me tornar compreendido pelos outros e não errar no meu posicionamento, acho que muitas vezes eu perca realmente aquela sensibilidade que tem de algo que foi tão espontaneamente na minha conversa com Deus na intimidade do quarto, que eu não me preocupo com as nuances semânticas, com as concordâncias verbais, com a colocação da intercalação dos verbos. Eu não me preocupo, eu apenas vou falando aquilo que a minha alma está clamando e desejando colocar diante de Deus. Seja em agradecimento, louvor, júbilo diante dele, seja em pedidos emocionados para que haja uma cura na minha família ou em mim, que haja uma transformação, uma postura minha, que haja em mim a condição de transformar vidas com a pregação do Evangelho, sabendo que eu sou só um instrumento e que o Espírito Santo está em mim, pode operar por meio das minhas palavras e dos meus gestos, tocando o outro. E na intimidade do meu quarto, eu não me preocupo com o que eu falo, nem com a ordem. Eu falo, depois volto e tal, eu choro, eu gaguejo, eu erro. E Deus se alegra nisso. Mas ainda que isso seja bom e necessário, quando estamos em comunhão, nós nos relacionamos com Deus na figura que o próprio Deus se apresentou a nós. Lembre-se que eu tenho falado nos meus sermões. Nosso Deus é um Deus relacional. E Ele demonstra isso na própria figura dele. Ele é um Deus com três pessoas que se relacionam harmonicamente, tendo a mesma essência, tendo o mesmo caráter, o mesmo propósito, sendo unânimes na sua obra criadora e na sua existência eterna. Ele se relaciona e Ele trouxe para nós essa necessidade e o exemplo de nós nos relacionarmos. Trocar experiências. Não há um culto pleno, um culto que demonstre tudo aquilo que Deus espera que seja prestado, ou uma pessoa apenas. Você pode prestar seu culto, sua adoração pessoal, mas a relação, a troca que acontece quando nós estamos em congregação, só é possível quando nos reunimos. Esse orvalho, no versículo 3, que vai ser falado, eu vou trazer rapidamente para nós entendermos. Versículo 3, que é como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. O orvalho seria como pequenas gotículas de água. E é um monte. E essas gotículas vão caindo no monte e elas vão derretendo e vão descendo, vão se transformando em boas porções de água que regam a terra e que dão condição naquele ambiente árido que haja vida. Então, estarmos em união e prestar culto a Deus é como esse orvalho, pequenas gotículas que vão trazendo vida a nós. Vão alimentando a nossa existência e nos dando condição de
de florir, de crescer em nós uma vida espiritual tão grande que nós podemos transmitir vida a outras pessoas. É quando estamos em comunhão que nós podemos testemunhar para os outros que aqui dentro das nossas igrejas, dessa igreja e de todas as igrejas verdadeiramente de Cristo, existem pessoas que se relacionam de forma agradável e amorosa, que é tão prazerosa aos que olham lá de fora que eles vão desejar estar neste lugar, fazer parte desta agremiação, também congregar conosco, e vão superar os obstáculos, os intempéries do caminho, porque vão achar bom e agradável conviver em união. A vida em comunhão traz as bênçãos do Senhor, e as bênçãos trazem a vida, e uma vida para sempre. Irmãos, é muito fácil para nós entendermos intelectualmente a necessidade de congregar e a necessidade de testemunhar para o de fora para que eles venham. Mas nós precisamos, mais do que intelectualmente compreender isso, começarmos a ter atitudes que promovam isso. Se está sendo difícil para algum de vocês, para vocês que estão em casa, buscar uma igreja próxima da sua casa para congregar, para nós aqui, alguns domingos, vença isso. Vença isso. Não há vitória sem luta. Não há salário sem trabalho. Não há resultado se não fizermos nada. Então, primeiro, se alegrem em estar congregando. Busquem na igreja a oportunidade de se relacionar com pessoas. E tragam pessoas que ainda não fazem parte da igreja para conhecer a alegria de estarmos juntos. E o último tópico, ponto, que eu guardei para hoje, é para falar desta comunhão que nós temos. E nesta igreja em particular, ali atrás, nós nos reunimos, tomamos um café, comemos um bolo, comemos alguma coisa e tal, trocamos informação. Bom, hoje isso não é uma coisa muito incomum. A maior parte das igrejas, a maioria das igrejas, pelo menos as que eu conheço, tem esse momento, né? De confraternizar, estar junto e nos alimentar e nos alegrar. Mas hoje eu quero fazer um desafio. Onde quer que você esteja, seja aqui, seja em outra, procure alguém que você não se relacione. Converse com alguém diferente. Crie um novo vínculo. Olhe nos olhos, pergunte sobre a vida da pessoa, demonstre interesse nos interesses que ela expor, se relacione com alguém diferente, crie vínculos e comece a estar aumentando dentro do nosso grupo de irmãos que congregam juntos os relacionamentos. Porque o último ponto que eu separei é para falar que existe também a possibilidade de tropeçarmos no que o mundo chama, né, de panela, panelinha, grupo fechado, né? Tem o grupo das patricinhas, o grupo dos mauricinhos, o grupo não, aqui é o grupo dos crentes. E como somos todos crentes, lavados, remidos do sangue de Jesus, restaurados pelo sangue do Cordeiro, preparados para a eternidade, todos nós fazemos parte da mesma panelinha. Então comece a conversar com alguém diferente. Busque alguém diferente. Olhe nos olhos. Não adianta olhar para o corte de cabelo com a nuca do que está no banco para frente. Não, olhe nos olhos, converse, se interesse, seja simpático. Temos que fazer das nossas comunidades algo desejado pelos de fora, e qualquer que seja a idade, o grupo que eles participam. Lá fora nós vamos encontrar de tudo. Atletas, músicos, dançarinos, comerciantes, de tudo. E o lugar deles é aqui. É aqui conosco. Ele é diferente, ela é diferente. É aqui. E ele tem que ser o que ele é. Estar conosco, convivendo conosco, conhecendo o mesmo Cristo, prestando o mesmo culto para a glória de Deus Pai. Amém? Assentados mesmo, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, grandioso és Tu. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor Deus, e nesta noite de domingo, eu quero pedir, Senhor Deus, que esta palavra nos incomode para entender o quanto é bom e agradável estar na Tua casa. Nos incomode, Senhor Deus, para que possamos nos relacionar com todos os que congregam conosco, todos aqueles que frequentam as nossas igrejas, e também, Senhor Deus, nos incomodar a impactarmos vidas lá fora, convidarmos pessoas para estar conosco, sermos atraentes aos olhos dos outros pela nossa postura, pelas nossas palavras, pelos nossos olhares, por aquilo que somos lá fora. Ajude-nos, ó Pai, a sermos um reflexo vivo da presença de Cristo e que o mundo seja transformado, Senhor Deus, só pela nossa presença. Porque não somos nós, mas é o Teu Espírito Santo que habita em nós, que reflete a Tua glória. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vou entregar a bênção após o louvor. Então louvem a Deus e podem estar refletindo